Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando o Direito. Hoje vamos conversar sobre métodos alternativos de solução de conflito. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, se inscreve no canal, dê seu like para que eu possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Eu vou começar tratando do assunto falando da evolução histórica do conflito. Mas antes mesmo de entrar no conteúdo, eu gostaria de dizer para vocês o que me levou a escolher esse tema para o vídeo de hoje. Nós tivemos recentemente, ou seja, ontem, o 37º Exame de Ordem da OAB, a primeira fase, e uma das questões de processo civil tratava de métodos alternativos de solução de conflito. Como eu já tinha dito aos meus alunos, é importante a gente ficar cada vez mais atento aos métodos alternativos, pois há uma tendência muito grande desse tema ganhar um espaço ainda maior, né, nos exames de ordem, nos concursos que estão por vir, pela sua importância, pela importância que o CPC deu ao tema. Então, a minha dica é que você dedique um tempo considerável aí dos seus estudos para métodos alternativos dentro da disciplina de processo civil. Alguns falam que esse tema vai ganhar um tópico, né, como se fosse uma disciplina em especial, mas por enquanto é dentro da nossa matéria, é dentro do direito processual civil, e a gente precisa dar uma atenção especial, tanto na primeira fase da OAB, segunda fase da OAB e na vida mesmo, prática e acadêmica. Então vamos lá, falar de evolução histórica do conflito, né? Falar de conflito, que é aquele conceito básico que a gente aprende em teoria geral do processo, que é inerente ao ser humano, né? Quando o homem se aproxima dos seus semelhantes e estabelece laços, com o passar do tempo dessas relações, a gente acaba percebendo percepções diferentes sobre temas diferentes, e essas percepções divergentes acabam por gerar mesmo conflitos, é uma coisa quase que natural, né? Se a gente for pensar na sociedade, essa estrutura que é dinâmica, né, que é marcada por contradições, descompassos, conflitos, os conflitos advêm de eventos naturais, né? Ou seja, da própria relação, né, cotidiana da vida social. Então, não é de hoje que o ordenamento jurídico brasileiro trata, né, de métodos alternativos para solucionar esses conflitos. Não só o CPC, mas a CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas, e a legislação esparsa, especial, já estabelecem há um bom tempo, normas que buscam proporcionar essa tramitação mais rápida dos processos. Mas, com o excesso de litigiosidade e o desempenho mesmo da justiça, a gente tem uma situação hoje bem complexa com relação à celeridade processual. Então, os métodos alternativos são essa alternativa, né, para a solução dos conflitos que são naturais, né? Hoje a gente chama de uma forma mais moderna, né, esses métodos alternativos de métodos adequados de solução de conflito, né? Porque normalmente agora com o estudo a gente consegue perceber qual é o método mais adequado para determinado tipo de conflito, né? Na medida que as partes buscam esse consenso, esse entendimento, esse equilíbrio, através até da autonomia, né, deles, ou seja, não necessitando da intervenção de um terceiro, de um Estado, possibilitando que esse conflito seja desenrolado, né, pelas próprias partes, muitas das vezes, mas quando não, o Poder Judiciário também pode utilizar, né, desses meios e deve, né? Os métodos alternativos de solução de conflito, eles renasceram, né? Não só com o Código de Processo Civil, com o advento do CPC de 2015, mas também, como a gente já disse, com essa litigiosidade da sociedade moderna e a busca de facilitação mesmo do acesso, não só à justiça, mas o acesso à solução amigável dos conflitos. Como a gente estava falando, a morosidade do Poder Judiciário advém de diversos motivos, mas a sobrecarga, né, excessiva dos juízos e tribunais é uma grande consequência, né, tem como grande consequência essa questão da morosidade processual. Uma outra questão que leva o Poder Judiciário a estar abarrotado de demandas é a questão da cultura da sentença, né? Não só as pessoas, mas muitas das vezes a gente percebe profissionais mesmo, jurídicos, profissionais da advocacia, com uma certa resistência à utilização dos métodos adequados de solução de conflito. Muitos ainda enxergam que o litígio é uma forma de subsistência profissional, né?
Muitos deles acreditam ainda hoje, por incrível que pareça, que os métodos alternativos vão acabar por enfraquecer a prática profissional do advogado. Isso não é verdade, né? Na verdade, o advogado moderno, ele tem que enxergar que os meios alternativos, na verdade, representam um novo campo, né, de atuação profissional, propício à contratação dos serviços de advogado, seja qual for a fase, né, da resolução desse conflito, e de forma nenhuma um meio de diminuir, né, a quantidade de processo, a quantidade de trabalho, a quantidade de honorários. Pelo contrário, né, eu costumo dizer isso muito aos meus alunos. Se você vai ganhar R$10.000 em 10 anos ou R$10.000 em 3 meses, isso faz muita diferença, né? Então a gente precisa enxergar a verdade, né? Que os conflitos são indesejados, mas são naturais, ou seja, onde quer que haja mais de uma pessoa, uma sociedade, sempre vai haver a incompatibilidade de interesses, de posições, então vai vir o conflito. Não é viável a gente tentar erradicar, evitar, né, os conflitos. Então a gente é desafiado a extrair desses conflitos, dessas relações conflituosas, aquilo que de melhor pode sair, né? Ou seja, uma solução mais pacífica, construída de uma maneira mais adequada, que seja uma solução mais efetiva para aquele conflito. Depois que a pessoa, né, o cidadão, atravessa um conflito e que ele consegue administrar, esse conflito acaba sendo visto por ele como um crescimento, como algo positivo, né? Se a gente for voltar um pouquinho na evolução histórica, desde 1950, a Convenção Europeia para a Salvaguarda dos Direitos Humanos, né, do homem, das liberdades fundamentais, já existia uma preocupação com a duração excessiva dos litígios. O próprio Pacto de São José da Costa Rica, né, Convenção dos Direitos Humanos de 1969, já determinava que toda pessoa tem o direito de ser ouvida dentro de um prazo razoável. E nesse sentido também havia disposições na própria Constituição da Itália, na portuguesa, do Código de Processo português. No Brasil, como a gente já falou, CPC, CLT, legislação esparsa, começaram a proporcionar aí normas que buscam uma tramitação mais rápida do processo. O descontentamento com o desempenho da justiça gerou uma alteração significativa na nossa lei com a Emenda Constitucional 45 de 2004, que ficou conhecida como a reforma do Poder Judiciário, né? Diante de diversas inovações aí dessa referida emenda, ela acrescentou, né, um inciso ao artigo 5º da Constituição, e esse inciso 78, ele trouxe, no âmbito judicial e administrativo, né, assegurando às partes a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade para essa tramitação, né? Então, sem dúvida, como a gente já falou, os métodos adequados de solução de conflitos, eles servem também para desafogar o judiciário, para minimizar, né, essa demora e para trazer, como eu falei para vocês, uma situação de crescimento quando esse conflito ele é avançado. Como a gente bem fala, quando a gente coloca nas mãos de um terceiro, né, um juiz, um julgador, seja lá quem for, a solução de um conflito, nem sempre a gente tem aquela solução que a gente entende melhor, né, que a gente entende adequada, porque nem sempre essa pessoa que está analisando friamente lá do outro lado, ela vai conseguir captar de fato qual era o seu interesse, né, naquela demanda judicial. Então, a gente costuma, né, a gente tem o hábito de dizer que nessa questão da relação do direito com os métodos alternativos, a gente tem aquele modelo tradicionalmente que a gente chama de modelo ganha-ganha. Todo mundo acaba ganhando na solução alternativa do litígio, porque o acordo feito, elaborado pelas próprias partes, chega a uma decisão conjunta, ou seja, uma decisão dessas pessoas envolvidas. E sem dúvida, essa decisão por eles escolhida, construída, que é assim que a gente fala, ela vai ser melhor para todo mundo, diferente de uma decisão imposta, né? Que normalmente um ganha e um perde, ou todo mundo sai perdendo. O ganha-ganha de fato, a gente só consegue através dos métodos adequados, hoje chamados, mas antigamente chamados de alternativos, de solução de conflito. Falar de métodos adequados, alternativos, é falar dos chamados métodos autocompositivos e heterocompositivos.
é importante a gente estudar, né, entender bem alguns conceitos para que a gente possa destrinchar melhor o assunto. Quando a gente fala de autotutela, a gente está falando daquela situação que o próprio indivíduo soluciona aquele conflito, sem contar com a colaboração de ninguém, de nenhum terceiro, muito mesmo com a participação do Estado, né? No sentido bom da palavra, o fazer justiça com as próprias mãos. Embora a gente sabe que existam exceções, a autotutela ela é originariamente repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, o nosso Código Penal, no artigo 345, ele pune o que a gente chama de exercício arbitrário das próprias razões, né? O artigo 345 diz que fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer uma pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite, dá uma pena de detenção ou multa, além de pena correspondente à violência, se houver. Então, a gente pode citar como exemplo de autotutela, por exemplo, permitida no nosso ordenamento jurídico a chamada autorização de defesa da posse, que é concedida pelo artigo 502 do Código Civil, né? O direito de retenção, legítima defesa da posse, o direito de greve, né? O estado de necessidade. Então, a autocomposição é essa forma de solução de conflito pela ação das próprias partes envolvidas, buscando aí uma solução razoável para aquela disputa. Isso é autocomposição. Então, no campo da autocomposição, o consenso ele pode ser alcançado diretamente pelas partes, que é chamado de autocomposição direta, ou com o apoio de um terceiro, que é a chamada autocomposição assistida. A autocomposição direta, que é aquela sem o auxílio de ninguém, ela pode ocorrer, por exemplo, também pela desistência, pela renúncia ou até pelo acordo, né? Pelo que a gente chama de transação. Ou seja, na renúncia o conflito acaba se encerrando porque as partes renunciam ou desistem do direito que está lá em conflito, né? Uma submissão é o encerramento em razão de um reconhecimento jurídico de um pedido de alguém, né, em favor de uma outra parte. E a transação é a superação do conflito através de concessões mútuas, né, que é o que a gente chama de acordo. A transação 840 e seguintes do Código Civil não é propriamente um método de solução de conflitos, né? Diferente da mediação, da conciliação, a transação é como se fosse um negócio jurídico, é um fato que pode ser realizado pelas partes, né? Com ou sem a aplicação dos métodos alternativos. Então, no caso da autocomposição direta, por exemplo, o conflito ele pode ser extinto pela própria transação, sem que necessariamente tenha havido a colaboração de um terceiro. Como a gente falou, na autocomposição assistida, as partes acabam contando com a colaboração de um terceiro facilitador, que, de uma certa maneira, vai contribuir para a dissipação desse conflito, né? Pode ocorrer com o emprego de técnicas de mediação, conciliação, seja no âmbito do Poder Judiciário ou fora dele, né? Então, em linhas gerais, é importante a gente já trazer dois conceitos para diferenciar essas duas pessoas que a gente mencionou, esses dois terceiros aí que podem vir a assistir as partes. O mediador, resumidamente, ele promove o diálogo entre as partes, ou seja, ele é um facilitador do diálogo. E, facilitando o diálogo, ele facilita o que a gente chama de autocomposição, né? Diferente do conciliador, que esse, além de promover o diálogo, facilitar o ajuste, ele também propõe soluções. Ele sugere medidas para pôr fim à controvérsia. Na mediação, recomenda-se que ela seja usada em casos que há um vínculo anterior entre as partes, né? Ou seja, que a gente chama de relações duradouras. Aquela briga entre vizinhos, né? Aquele conflito entre vizinhos, entre familiares. Diferente da mediação, a conciliação ela deve ser utilizada nas hipóteses em que não há vínculo entre as partes, ou seja, aquelas relações que são estanques, que não são duradouras, porque o método é totalmente diferente e traz consequências diferentes. Uma coisa é, comprei um celular numa loja, tive um dessabor e estou num conflito com essa loja. Não há uma relação duradoura, eu posso simplesmente nunca mais entrar nessa loja e comprar. Diferente de um vizinho, de um familiar, né, nas relações de direito de família, onde, independente da superação, da existência ou não do conflito, essa relação vai durar. E aí, com a duração dessa relação, vem o que a gente chama de relação duradoura, e por isso a mediação é melhor, porque ela tapa melhor as feridas. A gente vai estudar um pouco mais sobre elas na frente. Então, falando de conceito, né, eu já indico a vocês a leitura do parágrafo 2º e 3º do artigo 65 do CPC, que traz o conceito do que eu resumidamente tratei aqui,
que é conciliador e mediador. Como eu falei para vocês, essa expressão, né, chamada meios alternativos de resolução de conflitos, que é chamada de resolução alternativa de disputa, é o RAD, né? Essa sigla ela é RAD. Essa sigla é utilizada normalmente para se referir ao emprego de várias técnicas, né, consensuais dos conflitos. Mas, como eu falei para vocês, hoje é mais adequado a gente pregar essa expressão para essas atividades autocompositivas exercidas, seja no âmbito do Poder Judiciário ou seja fora. Hoje o Poder Judiciário, né, depois do CPC de 2015 em especial, ele tem promovido uma gigantesca aplicação de métodos alternativos, em especial e sobretudo no que a gente chama de CEJUSCs, ou seja, os Centros Judiciários de Solução de Conflito. Então, o Judiciário, desde o CPC de 2015, tem dado uma atenção ainda maior para os meios alternativos e com o objetivo mesmo de desafogar o próprio Poder Judiciário. E a gente acredita com o nosso trabalho que os advogados também vão se conscientizar da importância da utilização desses métodos, do quanto eles podem participar desses métodos e fazer com que a vida dele também, como profissional do direito, seja muito melhor, muito mais prática, ou seja, que a gente só leve ao Poder Judiciário o que efetivamente precisa ser levado ao Poder Judiciário, né? Falamos de autocomposição, agora vamos falar um pouquinho de heterocomposição, né? O que é heterocomposição? É essa forma de solução de conflito que vem da imposição da decisão de um terceiro. As partes se vinculam a um terceiro e esse terceiro decide aquele conflito que é a ele submetido. Diferente da autocomposição assistida, onde o terceiro é facilitador, né? Ele não impõe a sua decisão. Aqui na heterocomposição, essa terceira pessoa, que é o juiz, o julgador, ele substitui a vontade das partes para pôr o fim no conflito. Então, um exemplo, né, de heterocomposição é, como a gente falou, a decisão proferida por um juiz de direito através da sua sentença. É também a arbitragem, que foi tema, como eu falei para vocês, do exame de ordem, né, que é uma forma de heterocomposição, onde uma terceira pessoa, que é o árbitro, ele decide, ele põe fim ao conflito, né? A arbitragem ela só pode ser utilizada por pessoas que sejam capazes, que tenham capacidade civil, né, para que possam superar esses conflitos, em especial voltados ao que a gente chama de direitos patrimoniais disponíveis, tá? A gente, um pouquinho mais para frente, vai ver em maiores detalhes esse tema, mas é importante agora a gente pensar de forma resumida, ou seja, a gente resumidamente viu a evolução histórica do conflito, que ele é inevitável, né, numa questão de vida social, em sociedade. E a gente viu que essa superação do conflito pode ocorrer dentro de 3 cenários. A autotutela, de regra geral vedada, né, com exceções, que a gente viu quais são as exceções. A autocomposição, que pode ser direto ou assistida, como vimos, e a heterocomposição, que pode ser judicial ou não, né, como a gente falou da arbitragem. Na autotutela, como a gente viu, a parte soluciona o conflito sem contar com a colaboração de terceiro nenhum, nem a participação do Estado. Já na autocomposição, as partes envolvidas superam a controvérsia sem a imposição da vontade de ninguém. O consenso pode ser alcançado diretamente pelas partes, a autocomposição direta, ou com o apoio de um terceiro, a autocomposição que a gente chama de assistida. E na heterocomposição, bem diferente, a gente viu que a resolução do conflito ela é realizada mesmo pela imposição da vontade de uma terceira pessoa, que seria, nesse caso, ou o juiz, num procedimento judicial comum, ou de um árbitro, né, dentro de um procedimento arbitral. Então, o meu objetivo nesse vídeo de hoje era realmente tratar de uma forma introdutória, né, falando mesmo de evolução histórica e de conceitos básicos, dos métodos adequados ou alternativos de solução de conflito. E, como eu falei, já é um tema que, para mim, é muito recorrente, não só na minha vida acadêmica como docente, mas também na minha vida profissional, porque eu também sou mediadora do Tribunal de Justiça, faço mediação extrajudicial também há muitos anos. Então eu fico muito feliz, sou uma entusiasta do método, né? Com a minha vivência profissional eu vejo o quanto ele é efetivo na solução efetiva, adequada dos conflitos. Também o objetivo com a minha mensagem, né, aos alunos em especial, sejam eles advogados, sejam eles estudantes, que vale muito a pena a gente ir por esse caminho e a gente realmente só levar ao Poder Judiciário aquilo que precisa estar nas mãos do Poder Judiciário. Isso vai fazer muita diferença, em especial no que a gente chama de celeridade processual, e celeridade é efetividade.
Uma sentença ela é efetiva quando ela é célere. Uma sentença que demora 20 anos, ela perde a sua efetividade, por melhor que ela seja. Porque depois de 20 anos, todo o cenário mudou, né? Então, a gente que busca o que a gente chama de justiça, né, a gente precisa da celeridade. Tem situações que não tem como, que precisam ser levadas ao Poder Judiciário. Agora, tem outras que podem ser resolvidas fora dele, com métodos, com técnicas adequadas e que vão trazer essa sensação de perdi um pouquinho, mas ganhei muito, né? Todo mundo ganhou, que é o que a gente chama de ganha-ganha, e eu cresci como pessoa com isso. Normalmente as pessoas envolvidas no conflito, quando elas conseguem chegar numa solução através dos métodos adequados, ela tem essa sensação, né, de evolução pessoal mesmo. Então, eu acho que a gente tem que repensar, a gente tem que conversar com os colegas, aí os advogados que estão me ouvindo, tentar mostrar para eles o quão efetivo é, seja a mediação, seja a conciliação, seja a arbitragem, que acontecem dentro, né, como a mediação e a conciliação podem acontecer dentro, ou fora do Poder Judiciário. Todas são importantes e se a gente consegue uma boa solução do conflito ali, a gente tem o ganha-ganha. O advogado ganha, as partes ganham, o judiciário ganha, a sociedade ganha como um todo. Então, vamos ficar atentos. Eu vou seguir com vídeos ainda dentro desse tema. É um tema muito importante para a evolução do direito, para a evolução da nossa sociedade, porque os conflitos, como a gente falou, são inevitáveis. Mas a melhor solução depende muitas vezes de nós. A gente tem que parar com o hábito da cultura da sentença. Qualquer problema, empurra lá para o judiciário que o juiz decide, o juiz resolve. Não é bem assim, né? Nem tudo vai ser bem melhor resolvido dessa forma. Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, faz um comentário, compartilha com seus amigos, ativa o sininho aqui do nosso canal para você não perder mais nenhum vídeo. Vai vir muita coisa boa por aí, viu? Espero vocês nos próximos. Até lá!